Oi galera, cá está o boss para mais uma avaliação de um herói que está a ser lançado no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar um bocadinho sobre o Kain, este herói que está aqui perante vocês, de elemento de fogo, cor vermelha, antepassado dos chefes. Antes de mais, quem foi Kain? Kain vem da mitologia havaiana. E então este é considerado um deus supremo lá no Havaí, este Kain. Vamos lá falar então aqui sobre o Kain, como vocês estão aqui a ver, graficamente bastante bonito, 823 de poder, nível 80, sem emblemas, um poder, digamos, médio, podemos falar assim, porque já há heróis com poder mais elevado no jogo. Ele é da classe Paladino, subclasse número 2, Juramento da Redenção, como vocês estão aqui a verificar, possui uma habilidadezinha chamada Guardião Ancestral, e então o que é que isto faz? Se qualquer doença de status do inimigo for redefinida, remove as doenças de status de um aliado aleatório. Portanto, se algum inimigo remover a sua doença de status, ele automaticamente também promove a remoção de uma doença de status de um aliado aleatório. Vamos lá falar aqui também neste, ele é resistente à interrupção de geração de maná, portanto ele tem essa capacidade de resistir à interrupção de maná, portanto todos os heróis que colocam este símbolo, ele é resistente a este símbolo, ou seja, a este efeito que é a interrupção de geração de maná. Portanto vocês sabem, por exemplo, existe por exemplo a Kaná que faz este efeito, entre outros que colocam este símbolozinho que é interrupção de geração de maná. Ele é resistente, neste caso, a esse efeito. Vamos lá ver o seu ataque: 787 de ataque, 786 de defesa, 1323 de saúde. Basicamente a mesma coisa de defesa e de ataque, o que faz dele um herói polivalente, portanto não depende nem para um lado nem para o outro, portanto tanto à defesa como no ataque bastante equilibrados este herói. Vamos lá ver a sua habilidade especial, Benção Astral. O nome da sua habilidade especial é de carregamento rápido. E então o que é que ele faz? Ele causa 240% de dano a todos os inimigos. Ou seja, ele tem um ataque múltiplo, causando 240% a todos os inimigos que estiverem no tabuleiro. Portanto, ataca 5 inimigos em simultâneo, se estiverem os 5, claro, no tabuleiro, causando 240% a cada um deles. Depois, o que é que ele faz mais? Remove todos os buffs dos inimigos e recupera 50 pontos de saúde para todas as unidades aliadas por cada buff removido. Portanto, ele irá retirar tudo o que é ajudas que os inimigos tiverem e por cada ajuda que ele retirar, ele recupera 50 pontos de saúde para todas as suas unidades que estiverem no tabuleiro, os seus aliados, os seus amigos. Depois diz assim: redefine as doenças de status de todos os inimigos, ou seja, o que é redefinir as doenças de status de todos os inimigos? É começarem de novo, portanto, começarem de início. Se elas já tiverem algumas, ele irá começar de novo, então, o seu efeito de doenças de status em todos os inimigos. As doenças de status que não podem ser dissipadas não podem ser redefinidas. Portanto, aquelas que não podem ser retiradas, essas não podem ser redefinidas. Ou seja, não podem recomeçar do zero novamente. Portanto, atenção, só aquelas que podem ser removidas, essas é que, se já estiverem quase no fim ou em meio, irão ser redefinidas, ou seja, começarão de início novamente essas doenças de status. Depois disto, todos os inimigos recebem menos 18% de geração de maná por 4 turnos, ou seja, ele provoca uma redução na produção de maná de 18% em 4 turnos, o que também é muito interessante, porque assim eles atrasam a sua ativação. Portanto, como vocês sabem, quanto mais tempo levarem para ativar, tanto melhor para nós, porque assim temos mais hipóteses de ganhar. Portanto, menos 18% de geração de maná durante 4 turnos para os inimigos. Portanto, estamos aqui perante um excelente herói também, que é um herói que eu vos aconselho a colocar num canto, tanto à esquerda como à direita. Não tem absolutamente vantagem ser à esquerda ou ser à direita, é indiferente ser à esquerda ou ser à direita, neste caso, mas convém ser num canto para ele ficar mais protegido então aí das pedras. É um herói que vocês podem tanto emblemar na espada como na defesa, podem fazer até uma mistura, portanto podem apanhar metade de espadas, metade de defesa
para que ele fique, digamos, mais composto, porque ele não tem um ataque muito forte, digamos assim, mas talvez a sua defesa também não é muito forte, e então fica nem uma coisa nem outra, portanto é um híbrido, digamos assim, entre a defesa e o ataque, e vocês podem continuar com esse valor híbrido, ou seja, colocarem metade de ataque, metade de defesa, para que ele fique mais forte na emblemagem. Se entretanto quiserem, por exemplo, subir aqui a sua saúde, porque tem a saúde muito baixa, e quando tem a saúde muito baixa eles caem muito facilmente, também podem, digamos, implementar aqui a sua saúde para que ele fique mais forte e custe mais a derrubar. Portanto, não é um herói vocacionado exclusivamente para o ataque, também não é um herói exclusivamente para a defesa, digamos, é um misto entre a defesa e ataque, e pode assim continuar, que não tem problema nenhum. Portanto, fica aqui este apontamento sobre este herói, que de 0 a 10 eu vou dar também um 8 aqui ao Kane, porque também tem aqui uns efeitos bastante simpáticos e que são bastante úteis no jogo. Portanto, de 0 a 10 eu vou dar um 8 aqui ao Kane. Portanto, despeço-me com a amizade desde sempre, fica aqui esta avaliação deste herói, esperando que vocês o consigam, porque também é um herói bom para vocês jogarem aí e terem na vossa equipa. Portanto, fica aqui este apontamento sobre o Kane. Até uma próxima, se Deus quiser. Um grande abraço aqui da parte do boss. Não esquecer, alguma dúvida deixem nos comentários, que eu terei todo o gosto e depois em comentar aí as vossas dúvidas. Até uma próxima, se Deus quiser.